Acompanhe essa história comigo. O ano era 1839 na China Imperial. Um menino viu a ruína da própria família. Seu pai, o único artesão de porcelana da aldeia, era um homem respeitado. O ópio, trazido pelos navios britânicos, era uma coisa vendida como inofensivo, quase que medicinal. Mas poucos meses depois, aquele homem não moldava mais vasos. Ele vendia tudo o que tinha para comprar mais ópio. A família empobreceu, a aldeia perdeu seu artesão e o pai, tomado pela culpa e pela vergonha, tirou a própria vida. Quase 2 séculos depois, o veneno é outro, mas a promessa continua a mesma: diversão, alívio e riqueza fácil. Hoje, o ópio no Brasil são as bets. Eu contei essa história e ela não foi à toa. As bets são sim, plausivelmente comparável com a guerra do ópio na China. Fora o impacto financeiro que tudo isso causa, a gente já tá falando aqui de 1% do PIB brasileiro, e a gente fala 1% parece pouco, mas a gente tá falando de 120 bilhões de reais. Isso já é 0,6% a mais do que os americanos gastam com apostas. A diferença é que lá eles têm um povo muito mais bem instruído e tem um poder de compra infinitamente maior do que o do brasileiro pobre. E veja, isso só é a ponta do iceberg. A gente está falando de uma coisa que a gente consegue quantificar, que é o dinheiro. E esse que a gente não consegue quantificar? Entrando nos impactos da saúde pública, a gente está falando de um transtorno patológico já reconhecido pela OMS desde 2018. Ou seja, não é só o endividamento. A gente está falando de uma doença. E isso vai te afetar. Eu vou repetir. Isso vai te afetar. E o pior, o número de pessoas que atentam contra a própria vida por causa de apostas vem aumentando a cada ano. Alguns estudos chegam ali a medir 14% mais ou menos dos apostadores compulsivos que atentam contra a própria vida. Vocês entendem? Nada de bom sai daí. Isso só é maligno, podre, prejudicial. Esses influenciadores que divulgam casa de apostas, a última sensibilidade que eles vão ter é essa, de que o sangue dessas pessoas estão nas mãos deles. E fica aqui uma reflexão para você que segue uma Virgínia da vida aí. De verdade, por que você segue ela, sabe? O que ela é? Qual que é o valor que ela agrega na sua vida? Você realmente é tão barato e superficial nesse nível para dar um voto de confiança em uma pessoa que não te agrega em nada? Porque no Brasil a gente tem muito disso, né? Pessoas que são famosas porque sim. E se serve de conselho aqui para alguém, como muito bem disse o Luigi, a casa de apostas, bets, são uma guerra perdida já. É um trem que já passou. Não adianta mais a gente lutar contra. Então o que resta pra gente é ficar de olho na própria família, porque aí do seu lado pode ter o seu pai, sua mãe, o seu filho, o seu irmão, que tá se afundando nisso e você ainda nem percebeu. No final das contas, você pode ser o menino da China Imperial.